Quero ler nesta noite Josué, capítulo 23, é onde nós vamos refletir. Já estamos quase concluindo o livro de Josué, queridos irmãos. Josué 23. Próxima semana, Josué 24. Hoje é interessante o texto, porque é o final da vida desse grande líder, Josué. E Josué, então, manda reunir o povo. E, ao reunir o povo, ele faz alguns conselhos. E eu gostaria de falar isso com os irmãos. Os conselhos para uma vida vitoriosa com Deus, os conselhos para uma vida na presença do Senhor. Observe a leitura, Josué capítulo 23. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades e os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez em todas as nações por amor de vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, os expulsará da presença de vocês, Ele as empurrará diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Façam todo esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito na lei de Moisés, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com as nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se alinharem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que Deus lhe deu. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que Ele lhes deu. Senhor, dá-nos Tua graça nesta hora,
para compreender Tua palavra, compreender Teus propósitos. Prepara nossos corações, Senhor, a discernir a Tua vontade. Que Teu Santo Espírito venha produzir entendimento às nossas vidas, discernimento para aquilo que precisamos e para aquilo que necessitamos. Eu rogo, ó Pai, que o Senhor me use somente para falar do Teu querer e da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Josué, esse líder extraordinário, começa a conquista da terra, e lá no início da jornada, alguns chegaram a duvidar de que isso iria acontecer. E assim é em nossas vidas. Muitas vezes nós vemos os projetos que temos para fazer diante da vida, e muitas pessoas duvidam de que esses projetos possam vir a acontecer. Duvidam que vão poder conquistar aquelas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, para aqueles que o servem. Eu acho isso muito interessante, porque o que nós vimos ao longo dessa história, ao longo do livro de Josué, foi a vida de um homem que foi fiel. E foi um homem que foi fiel porque ele simplesmente tomou a decisão: eu vou acreditar na palavra de Deus. Eu vou acreditar no que Deus está falando e no que Deus está fazendo. Vocês se lembram que Josué fez parte dos 12 espias que Moisés enviou para avistar a terra. E só foi Josué e Caleb que voltaram e deram um relatório digno, dizendo: lá realmente é a terra prometida, lá é a terra que Deus tem para nós. Houveram 10 homens que tiraram a fé do coração do povo de Israel. 10 homens que influenciaram negativamente uma nação e que levou ao precipício a vida de muitas pessoas. Tanto é que somente Josué e Caleb foram os líderes que permaneceram vivos para a conquista da terra prometida. Em Josué nós vimos então coisas extraordinárias que foram ocorrendo na vida dele. E quando aqueles 10 homens voltaram e falaram, eles falaram o seguinte: olha, lá eles têm cidades fortificadas, lá eles têm impérios poderosos, lá eles têm homens que são de grande estatura, de grande envergadura, e que eles são capazes de nos aniquilar. Quem somos nós para lutar com essas pessoas? Josué decidiu acreditar, Caleb decidiu acreditar, e eles lideraram o povo para a conquista. E aqui já em Josué 23, nós vemos então Josué dizendo que houve essa conquista, que essa conquista chegou, que essa conquista aconteceu, e que aconteceu conforme Deus havia falado e dito. Eu quero te perguntar uma coisa aqui nesta noite. Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus projetos? Seus projetos estão fluindo? Sua vida está fluindo? A tua vida, você pode realmente parar e falar assim: eu estou vivendo o projeto de Deus na minha história. E aqui é o grande detalhe sobre o que Josué está dizendo para o povo de Israel. Ele está dizendo justamente sobre isso. Ele está dizendo da experiência de vida dele, que o mais importante na vida é a sua fidelidade para com Deus. É a sua fidelidade para com Deus. Nós vemos muitas pessoas que começam bem, que começam com grande alegria, com grande vigor na obra do Senhor, nas coisas de Deus, em suas vidas, no casamento, nos estudos. Eu nunca vi tanta gente abandonar a faculdade como eu tenho visto. Tanta gente que abandona as coisas, que desistem no meio dos processos, que desistem na primeira dificuldade. Na primeira muralha de Jericó, ele fala: eu não vou conseguir vencer. Na primeira batalha contra os filisteus, eu não vou conseguir vencer, eles são poderosos demais.
Na primeira batalha que ele tem para enfrentar os Amalequitas, que eram homens grandes, vê o primeiro desafio e fala: eu não vou conseguir conquistar isso. Como é que você está na sua vida? Como é que você acredita nas coisas que te falam? Você acredita na promessa de Deus ou você simplesmente acredita na sua força e no seu querer? E aqui é a diferença, querido irmão. Essa é a diferença da vida. Nessa arena que eu e você vivemos, o que vai importar é como nós vamos terminar a nossa jornada. Nós vamos terminar a nossa jornada dizendo o quê para os mais novos? Nós vamos terminar a nossa jornada ensinando o quê para os mais novos? Que nós somos pessoas que simplesmente desistimos? Que nós somos pessoas que nós simplesmente não completamos? Que nós simplesmente trocamos? O que nós vamos fazer? O que nós vamos dizer? Josué, ele deixa 4 recomendações aqui nesse texto. A primeira recomendação, ele diz o seguinte: lembrar para confiar. Fala comigo. Lembrar para confiar. Fala com fé agora. Lembrar para confiar. Veja o que ele diz nos 4 primeiros versos. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse: estou velho com a idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. Nós vimos que esse povo já estava nas suas terras. Josué, então, estima-se aqui que ele espera por volta de uns 15 anos. E ele chama o povo. Porque Josué começou a identificar que o povo deixou de viver na presença de Deus. E o que Josué faz? Ele convoca o povo para que eles olhem para trás e vejam o que Deus fez na vida deles e na história deles. E aqui é um segredo muito importante para a nossa vida espiritual. Não esquecer o que Deus fez em nossas vidas. Quantos aqui já oraram por coisas que clamaram e que hoje receberam? Esqueceram? Se desviaram? Estão esmorecidos? Estão cansados? Já viu que expressão horrenda é essa dos nossos dias? As pessoas estão cansadas. Aquele que está em Cristo, ele não se cansa. Ele corre e não se cansa. Ele caminha e não se fadiga. Não é promessa de Deus, sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Vocês estão cansados? Nós precisamos estar renovados em Deus. E como nós renovamos a nossa fé, querido irmão? Olha para o que já aconteceu dentro da tua história, dentro da tua vida. Veja o que Deus fez dentro da tua vida. Veja a muralha que Ele derrubou. Veja o exército que você passou. Veja as conquistas que foram acontecendo na tua vida, na tua história. Querido irmão e querida irmã, não se esqueça dos pequenos feitos e dos grandes feitos de Deus. Nunca se esqueça dos pequenos feitos. Lembro eu logo no início do meu casamento com a Soraya, cortaram a luz lá de casa, e eu falei: meu Deus, como que eu vou pagar essa conta de luz? Soraya triste, eu triste, nós oramos. No final do dia, um irmão me ligou e falou assim: pastor, eu estou fazendo um depósito para o senhor, e o valor é tanto, e o valor era da conta de luz e do condomínio que ia vencer. Não se esqueça do Deus que é o Deus provedor, amém, irmão? Não viva na ignorância e não viva na sua
prepotência. Não viva. A ruína do homem acontece quando ele começa a achar que ele pode viver sem Deus. A ruína do homem acontece quando ele acha que pode viver simplesmente na sua própria força e no seu próprio mérito. Essa é a ruína. É isso que Josué está fazendo, reunindo o povo. Lembra o que foi feito lá. Lembra do que aconteceu lá. Lembra de como nós atravessamos o Jordão e o nosso pé passou a seco. Lembram que a Arca da Aliança estava na frente e o Rio Jordão foi se abrindo e todo Israel passou a seco. E todas as nações viram o milagre que Deus tinha para fazer. Não se esqueça, querido irmão, nós vivemos a geração que corre o grande perigo da apostasia. Vira algumas páginas da sua Bíblia aí, nós vamos chegar em Juízes. Veja esse verso, Juízes capítulo 2, no verso 10. Veja o que está registrado aí, Juízes capítulo 2, verso 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Você, pai, quero conversar sério com você nessa hora. Você, homem, você sabe contar a história dos feitos que Deus fez na sua vida para os seus filhos? Quem é o esteio dentro da tua casa? Quem é aquele que é a rocha firmada na rocha viva que é Cristo Jesus? Querido irmão, querida irmã, não renegue a história dos milagres de Deus aos seus filhos. Conte a eles de manhã, de tarde, de noite. Sabe, quando a gente visita, a minha mãezinha está assim. Eu passo a noite com ela no hospital, ela vai contando para mim as mesmas histórias. Mas eu acho bom ouvir as mesmas histórias da minha mãe. E eu não me canso de ouvir as mesmas histórias da minha mãe. Porque eu sei que o que ela está fazendo é algo de Deus para a minha vida. Para que eu não esqueça das coisas que Deus fez na história da minha família. Os seus filhos sabem contar a sua história. A história dos milagres, da provisão, do agir de Deus. Somos nós que somos responsáveis pela fé dos nossos filhos e da futura geração. Olha o que está acontecendo na Europa. A Europa dos grandes avivamentos. A Inglaterra do grande avivamento. Olha o que está acontecendo. As igrejas se acabando. Será que a nossa fé vai durar a próxima geração, querido irmão e querida irmã? Será que os nossos filhos vão contar das grandes coisas que Deus fez? Será que os nossos filhos vão se lembrar de quando Deus trouxe provisão para as nossas casas, trouxe provisão para a casa dele, a igreja dele, o povo dele? Não podemos nos esquecer. Principalmente, queridos irmãos, quando nós esquecemos do que Deus fez atrás, nós vamos esquecer o que Deus vai estar para fazer à frente. Por isso que você não pode esquecer o passado. Por isso que você não pode viver do passado, sem olhar para o passado. Você precisa olhar para o passado e identificar as coisas que Deus fez e saber das coisas que estão por vir. Nessa noite nós estamos cantando e louvando e dizendo que Cristo está voltando, que Cristo está voltando. Não se esqueça disso, querido irmão. A nossa vida não é aqui. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. E o que importa é como eu e você vamos estar no dia da grande chamada. O que importa é como estará a nossa fé no dia da grande chamada, no dia da presença do Senhor Jesus Cristo. Será que Ele vai dizer para nós, seja bem-vindo, meu filho bendito, minha filha bendita, que permaneceu fiel, que permaneceu firme, confiando? Ou será que nós ouviremos aquela repreensão severa do Senhor, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço? Qual será a definição da nossa vida? Qual será a definição dos nossos dias? Por isso que nós precisamos lembrar para confiar das ações de Deus sobre as nossas vidas. A segunda questão que Josué ensina o povo, obedecer
esforçar para obedecer. Fala comigo. Esforçar para obedecer. Com mais fé. Esforçar para obedecer. Do verso de 6 a 10, leia comigo. Façam todo esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Verso 8. Apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus. Esforcem-se. Vida cristã, querido irmão, não é mágica, não. Vida cristã não é mágica, não. Eu olho para a vida do Senhor Jesus Cristo nesse momento. Quando Ele começou o seu ministério. Como é que foi o ministério, o início do ministério de Jesus? Foi fácil? Não. Ele foi para o deserto ser tentado, não foi? Quando Ele volta, no primeiro dia que Ele vai pregar, o que acontece? Um embate com os fariseus. Jesus teve um embate com Satanás, embate com os religiosos. Passado mais um pouquinho, ele tem embate com os próprios discípulos. Ele fala para os discípulos, e aí? Vocês vão querer me seguir ou não? Eu não vejo essa ideia que muitas pessoas têm, eu vou seguir a Jesus e agora não vai ter problema na minha vida. Tira isso da sua vida. Tira essa crença absurda, estapafúrdia. Eu não conheço um bom crente, um bom cristão que não teve lutas na sua vida. O Senhor Jesus Cristo nos advertiu, no mundo tereis o que, irmãos? Aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que é interessante, querido irmão? Quando você começa a achar que não precisa buscar mais a Deus. Eu fico preocupado demais com essa ideia agora desses desigrejados, porque eles estão sendo picados pela ideia de uma rebeldia, pela ideia de frustração, de traumas de pessoas que foram, não quiseram se esforçar um pouco mais para viver na santidade diante do Senhor. Querido irmão, está chegando um tempo que quando você vai falar que vai ser crente, as pessoas vão te desafiar, vão te atacar, cada vez mais. Fica achando que está distante, não. Mas Josué está dizendo, se esforça, façam todo o esforço, tenha todo o empenho. Todas as vezes que aparece essa palavra todo no Antigo Testamento, no hebraico, a ideia do todo é uma ideia que é uma ideia de completude. Não é uma ideia simplesmente como a gente, está todo cheio. Não, é muito mais do que isso, é transbordando. É transbordando. Todo esforço significa o seguinte, que você está fazendo um pouco além do que você é capaz de fazer. E você faz um pouco além do que você é capaz de fazer, querido irmão, no seu relacionamento com Deus? Você faz um pouco além do que você é capaz de fazer na sua vida espiritual com o Senhor? É isso que Josué está dizendo para esse povo. Não se contenta com pouco. Não se contenta com pouco. Se progrida mais na sua fé diante do Senhor. Progrida mais. Querido irmão, quanto tempo você não jejua? Você acha, não, o jejum é de sacrifício, eu não preciso fazer isso, não. Não, querido irmão. Jesus jejuou. A gente tem que seguir quem? A gente tem que seguir quem? É Jesus. Quanto tempo você não jejua? Quanto tempo você não faz uma vigília de oração? Você e Deus. Quantas vigílias de oração Jesus fez? Quantas? Todo esforço, todo empenho. Hoje pela manhã nós vimos na narrativa de Lucas que todo o empenho de Jesus no meio daquela via crucis dele, no meio daquela via dolorosa, de todo aquele sacrifício que ele estava passando e enfrentando, as 4 vezes que ele se pronuncia, são 4 vezes para abençoar o povo e dizer que existe uma solução maravilhosa e que essa solução está em Deus. Está necessitando este mundo que se levante, crentes, homens e mulheres que sejam fiéis, que buscam a Deus de
todo o coração, com todo o empenho, com toda a dedicação ao Senhor, e que queiram ver as coisas que são os milagres, o sobrenatural de Deus vindo sobre a face da terra. É necessário que eu e você tenhamos um empenho maior, uma compreensão maior, e não se cansar, e não esmorecer no meio da caminhada, mas fazer com que a nossa caminhada progrida cada vez mais diante do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Você quer isso para a sua vida? Você tem desejado isso? Mais de Cristo? Quem que tem as palavras de vida? Jesus Cristo. Quem que tem a paz para a tua vida? Jesus Cristo. Quem que tem a alegria? Jesus Cristo. Nada fora de Jesus será capaz de produzir em você o grande efeito maravilhoso que é o Evangelho de Cristo agindo em você, produzindo satisfação verdadeira, paz perene, amor para viver em todas as circunstâncias. Terceiro ensino que Josué deixa: amar para prevalecer. Fala comigo, amar para prevalecer. Versos 11 a 13. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicotes em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. O que está acontecendo com Israel? Esses últimos 30 dias em Israel, levando chuva de foguetes, sendo atacado de todos os lados. Porque o povo, quando se desvia do caminho do Senhor, cria para si um caminho horrendo e terrível. Andar fora do caminho do Senhor, irmão, não é bom. Não é bom. Não é bom para você, não é bom para sua família, não é bom para os seus filhos. Não é bom para o reino de Deus. Por isso nós precisamos nos esforçar em andar no caminho do Senhor a cada dia. E aqui quando ele fala amar, amar tem a ver com fidelidade. Fidelidade, ame o Senhor, tenha somente a Deus como seu Senhor, ame somente a Deus porque só Ele é o Todo-Poderoso. Eu acho interessante quando Moisés fala para o povo que Deus é ciumento. Eu acho interessante isso. Na teologia nós falamos isso de um antropomorfismo, colocar um sentimento humano para caracterizar uma expressão de Deus, uma expressão da ação divina. Quando Moisés está expressando isso, dizendo isso, está dizendo que Deus é um Deus zeloso, que Ele tem um cuidado extremo por você. Não é um ciúme doentio, não, o que você quiser fazer, Ele te deu o livre-arbítrio, você vai fazer o que você quiser. Mas você precisa entender que esse Deus é um Deus zeloso, é um Deus ciumento, porque tudo que Ele puder fazer para te abençoar, para te guardar, para te livrar, Ele faz. Ele faz. E com Jesus Cristo nós aprendemos que o zelo de Deus foi tão grande, foi tão tamanho, o amor de Deus foi tão tamanho, que o próprio Filho veio e morreu em nosso lugar. E o apóstolo Paulo então vai nos mostrando que esse amor de Deus é tão grande, é tão rico, é tão maravilhoso, que lá em Efésios ele vai nos dizer assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Por isso que o meu relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento de barganha. Eu vou buscar a Deus para ser abençoado. Se você aí é o precipício da tua vida espiritual, é o precipício da tua vida com Deus. Porque na verdade o teu relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento amoroso, zeloso por Ele, porque Ele tem zelo por você.
quantas vezes Ele te livrou, quantas vezes Ele te guardou, quantas vezes Ele te abençoou, quantas vezes Ele abriu as portas, quantas vezes Ele escancarou as oportunidades, quantas vezes Ele mostrou para você o caminho, quando você nem mesmo queria seguir o caminho, mas Ele insistiu em te revelar o caminho dEle, o amor dEle, o cuidado dEle, o desejo dEle por você, pela tua alma, pela tua vida. Não, querido irmão, não, querida irmã, nós não podemos amá-lo de qualquer jeito. Nós não podemos amá-lo nem mesmo como as canções de amor nos dizem por aí, porque o amor que Deus espera de nós é o amor que Ele tem dado a nós. É por isso que nós precisamos aprender esse amor, e viver e expressar esse amor. E Jesus é essa maior prova de amor de Deus. Jesus é a maior prova do amor de Deus. Muitos querem dizer que não existiu um Jesus histórico, mas ninguém é capaz de dizer que os ensinos do Senhor Jesus são inválidos, porque todos querem seguir esses ensinos, porque esses ensinos são provas do amor maravilhoso e grandioso de Deus para conosco. Amar para prevalecer, porque o nosso Deus é Deus zeloso, porque o nosso Deus é Deus amoroso. E a última lição que Josué diz para nós: permaneça fiel. Permaneça fiel. Fique firme com o Senhor. Verso 14 e 15 diz assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Como Ele é amoroso, como o amor dEle não tem medidas, como o amor dEle é tão grande. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim, como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que o Senhor lhes deu. Renato Russo, ele escreveu uma das composições e tem uma frase que eu acho muito forte, que ele fala que disciplina é liberdade. E nós sabemos que se de fato queremos algo nessa vida, nós precisamos perseverar. Que nada acontece por acaso, que nada acontece sem nós, de fato, nos dedicarmos a isso. O que faz morrer uma samambaia dentro de casa? Falta de cuidado, falta de água, falta de zelo. O que faz um casamento ruir? Falta de amor, falta de cuidado. O que faz um filho se afastar de um pai, de uma mãe? Talvez a falta de cuidado e de zelo daquele momento que precisava se dedicar ao filho e à filha. E o pai, às vezes, pensou até numa desculpa assim: não, eu estou trabalhando para colocar o dinheiro dentro de casa. Pai, mãe, seu filho não precisa de dinheiro, não. Como assim, pastor? Não, isso é o que o mundo está dizendo. Eu e você não precisamos de dinheiro, a gente não deve viver porque nós precisamos de dinheiro. O que a Bíblia fala do nosso Senhor Jesus Cristo? Que Ele viveu sem essa ganância, sem esse desejo, sem esse agir. O que a palavra está dizendo para nós aqui? Ele vai cumprir, Ele vai dar. E o que o Senhor Jesus disse? Busca primeiro o reino dos céus e as coisas vão ser acrescentadas. O teu comer, o teu viver, o teu vestir. Porque Ele é Deus zeloso, Ele é Deus amoroso, Ele não vai deixar faltar.
Por que Deus não quer que nós nos fiquemos preocupados com essas coisas triviais? É porque Ele quer que nós ofereçamos o nosso melhor a Ele e o nosso melhor a quem está do nosso lado. Eu sei que não é fácil na vida conjugal você conseguir manter sempre essa chama, esse cuidado. Mas isso não exime nem de mim, nem de você a responsabilidade e a disciplina de continuarmos sempre oferecendo o nosso melhor amor ao nosso cônjuge e aos nossos filhos. O que mais uma criança precisa hoje? Um verdadeiro abraço de quem o ama. Um verdadeiro porto seguro quando ele entrar em casa e saber: eu sei que eles confiam em mim. E se você tem o seu pai, a sua mãe vivo, e você sente esse cuidado, esse abrigo, não deixa para depois não. Depois é muito rápido. O depois acontece e você nem viu. Aproveita. Permaneça fiel. Permaneça fiel ao que o bom e maravilhoso Deus tem derramado sobre a tua vida. Permaneça fiel ao que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Se entregou por nós. Se entregou em sacrifício santo. Se entregou definitivamente para que fôssemos então considerados justos e fôssemos então considerados filhos de Deus, amados de Deus, e pudéssemos assim então experimentar uma grandeza maravilhosa do céu, que é o Espírito Santo em nós. Por isso, querido irmão, o povo de Israel não tinha o Espírito Santo. O esforço deles tinha que ser muito maior do que o nosso. Agora, eu e você, que conhecemos a Cristo Jesus, que entregamos nossa vida a Ele, nós temos o Espírito Santo em nós. Por isso que eu entendo que eu e você precisamos ser zelosos no nosso amor para com Deus, para quem está ao nosso lado. E precisamos perseverar fielmente ao Senhor, a tudo quanto Ele tem feito, a toda boa obra e toda boa dádiva que Ele tem derramado sobre nós. Então, para que a gente não se esqueça, os conselhos de Josué, lembra sempre do que Deus fez, para que a sua fé nunca diminua. Se esforce em obedecer a Deus e seguir os seus mandamentos. Ame. Ame, ame, ame. Essa é a maior regra, essa é a maior dádiva da vida. Ame. E você tem a oportunidade na sua vida de amar. Mas entendam bem o que eu vou falar. Não fica amando muito cachorro, não. Ame mais o ser humano, que é a obra-prima do Senhor. Dedique-se mais a alguém. Dedique-se mais a alguém. Hoje pela manhã, o pastor Wesley nos desafiou. 4 irmãos lá no Lar Batista de Crianças. Será que você não pode oferecer um pouco de amor para essas 4 crianças? Vai dar trabalho. Desde quando amar não dá trabalho? Mas não é melhor você dar amor para quem não tem nada? Para quem não tem nem o que comer? Será que não é melhor você amar o outro e ver o amor de Deus transformando a vida dessa pessoa? Se o próprio Deus deu o próprio Filho por nós, por que nós não podemos dar nossa vida em amor ao outro? Por isso, querido irmão, como Josué clamou, eu quero te pedir nessa noite: persevere até o fim. Persevere até o fim. E aos que perseveraram, foram lhe dados
a coroa da vida eterna. Feche os teus olhos, fala com o Senhor nessa hora. Se você tem enfrentado e desistido de sonhos, se você tem andado em embaraços, se você tem se sentido abandonado, sozinho, se você às vezes não está nem se sentindo amado pelo Senhor, Deus te trouxe no lugar certo. Porque Deus quer mostrar o quanto Ele te ama. E o quanto os planos dele são maravilhosos para a sua vida. Foi Jeremias que disse: eis que eu tenho planos para a sua vida, planos de te abençoar, de te fazer prosperar, de cuidar de você. É isso que Deus tem derramado sobre nossas vidas, desde o primeiro dia que saímos do ventre das nossas madres. Desde esse primeiro dia, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos cuidado, Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos livrado, Ele está conosco, Ele estará conosco. Permaneça em Cristo Jesus. Faz essa oração agora de todo o seu coração. Eu vou permanecer, Senhor, contigo. Eu vou permanecer na Tua palavra. Eu vou permanecer com o Teu Filho. Pai de amor, Pai celeste, só posso Te agradecer pelo Teu grande amor, Senhor. Só posso Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Só posso Te agradecer porque antes mesmo que tivéssemos consciências para Te amar, o Senhor já nos amou. O Senhor já tinha decidido nos amar. O Senhor já tinha nos escolhido para sair das trevas e viver no Teu reino de andar a Sua maravilhosa luz. Pai, que o Senhor derrame sobre nossas vidas o fogo do Teu Espírito, que aquece as nossas almas, que gera em nós este poder, o poder do Teu Espírito, que nos capacita a viver de fé e nos capacita a amar o próximo. Supre cada coração aqui nesta hora. Derrama da Tua paz e do Teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém.